Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Anderson Contaifer, sou médico, sou especialista em clínica médica e trabalho como terapeuta de relacionamentos abusivos, sobretudo pelo abuso narcisista, que está associado também muitas vezes com a dependência emocional. E esse vídeo é para falar sobre a diferença entre narcisismo, borderline e autismo. Como podemos diferenciar o transtorno do espectro autista de transtornos de personalidade? Quando falamos sobre o transtorno do espectro autista, estamos falando de autismo de alto funcionamento, aquele que não há a apresentação de deficiência intelectual. Nós sabemos que esse tipo específico de apresentação muitas vezes é diagnosticado mais tarde na vida. Ele é muitas vezes diagnosticado incorretamente e na maior parte do tempo é confundido com transtornos de personalidade. Então, alguém pode, em vez disso, ser diagnosticado com um transtorno de personalidade ao invés do transtorno do espectro autista. E uma das dificuldades aqui entre diferenciar o espectro autista dos transtornos de personalidade é que eles compartilham algumas coisas em comum. E uma dessas características é que ambos são egocintônicos. Essa palavra mesmo que você está ouvindo. O que significa é que há uma falta de percepção quando alguém olha para eles em relação a comportamento, características, pensamentos, sentimentos. Eles os acham aceitáveis, mesmo que os levem a uma disfunção. É isso que o egocintônico significa. Agora, distinguir o transtorno do espectro autista dos transtornos de personalidade é desafiador e requer uma avaliação muito cuidadosa, incluindo os comportamentos da infância em desenvolvimento ao longo da vida. Existem muitos componentes que precisam ser avaliados quando você está tentando diferenciar isso. Nesse vídeo, especificamente nesse vídeo, eu vou falar sobre alguns dos elementos que são comuns entre o transtorno de personalidade e o transtorno do espectro autista. E algumas das dissimilaridades que podem ajudar a diferenciar esses distúrbios um do outro. Então, para ajudar com essa diferenciação, eu vou falar primeiro aqui do espectro autista, do transtorno do espectro autista. E especificamente de dois transtornos de personalidade. A personalidade limítrofe, que é o borderline, e o transtorno de personalidade narcisista. Esses dois transtornos de personalidade são aqueles que são mais propensos a serem confundidos com o transtorno do espectro autista. Vemos que, de vez em quando, o transtorno do espectro autista é confundido com os outros distúrbios de personalidade, mas não é tão comum que isso aconteça. Vamos dar então uma olhada nesses distúrbios individualmente para que facilite o seu entendimento, já que eu estou lidando aqui também com um público leigo. Então, o transtorno do espectro autista, do autismo, sabemos que ele está listado no Manual Diagnóstico Estatístico, que é o DSM-5, lá da Associação Americana de Psiquiatria. E aqui a gente vê que esse transtorno é caracterizado por déficits de comunicação e de interação social. Bem como muitas vezes você vai ver padrões restritivos, repetitivos de comportamento, de interesse e atividades. Agora vamos para os transtornos de personalidade. Novamente, dizendo assim, especificamente, o borderline e o narcisista. Esses dois transtornos, eles pertencem ao grupo de personalidade do grupo B, né, que é o cluster B, que se falaria, né, segundo a categorização da DSM-5. Então, ambos estão no mesmo grupo, dramático ou errático. No borderline, a gente tem um padrão de relacionamentos instáveis, humor instável, impulsividade, perturbação do senso de identidade, raiva, um sentimento crônico de vazio, e também vemos um risco aumentado de gestos de ideação suicida.
são pessoas que, se frustrarem, elas ficam muito agressivas, elas podem modificar muito o seu padrão, cuspir na cara, arranhar, bater, esse tipo de coisa meio agressiva. No narcisismo a gente vai ver o quê? Um indivíduo arrogante, altivo, com ciúme dos outros, tendo falta de empatia, exigindo admiração excessiva, tendendo a manipular as pessoas, tendo senso de direito, falta de empatia, né? A gente tem várias e várias características que eu tenho falado muito aqui nesse canal, inclusive. Portanto, há alguma sobreposição entre o transtorno de personalidade borderline e o transtorno de personalidade narcisista. Mas geralmente podemos distinguir esses dois tipos mais tranquilamente. Também é importante a gente lembrar aqui que o transtorno de personalidade borderline e os transtornos de personalidade narcisista, eles podem ser comórbidos. E o transtorno do espectro autista também pode ser comórbido. Ou seja, só porque alguém tem um diagnóstico de autismo, não vai significar que ele não tenha um transtorno de personalidade junto. Você não pode excluir essa possibilidade. Então, alguém poderia ter muito bem um transtorno de personalidade borderline e autismo, narcisismo e espectro autista, ou tem até os 3 tipos de transtorno ao mesmo tempo. Agora, as apresentações comórbidas, elas são um pouco mais complexas quando alguém tem um distúrbio. Especificamente, a gente sabe que quando alguém tem um espectro autista e borderline ao mesmo tempo, há um aumento do risco de ideação suicida, por exemplo. Portanto, é importante realmente que o médico psiquiatra e o psicólogo bem informado, um terapeuta muito bem informado, identifique e diagnostique corretamente esses distúrbios, porque os riscos são diferentes dependendo sobre qual combinação de distúrbios alguém apresenta. Agora, se a gente olhar especificamente para o transtorno de personalidade narcisista e comparar ele com o transtorno de espectro autista, a gente vê algumas das semelhanças e diferenças. A gente vai percebendo que os indivíduos com transtorno de personalidade narcisista tendem a se concentrar predominantemente sobre si mesmos. É tudo sobre o ego. E isso nos dá também... isso nós também vamos ver no autismo de alguma forma. Então, vemos as habilidades de empatia, nesses 2 casos, reduzidas. E essa falta de empatia, especificamente, ela também, no transtorno de personalidade narcisista, a gente encara ela no autismo. Mas o jeito que a falta de empatia aparece em cada transtorno, ele é um pouquinho diferente. Isso nos dá uma ideia de como nós podemos diferenciar esses 2 distúrbios. No transtorno de personalidade narcisista, a gente vê alguém que não demonstra tanta simpatia e compaixão, por exemplo. Com o autista, a gente vê a dificuldade de reconhecer e definir as expressões emocionais nas outras pessoas. Agora, outra coisa que é interessante sobre o transtorno de personalidade narcisista é que esses indivíduos têm dificuldade em identificar os sentimentos e as necessidades das outras pessoas. Eles não estão interessados nisso. Então a gente vê que eles têm menos empatia e menos compaixão. Isso é muito claro, sobretudo quando você está aqui acompanhando vários e vários vídeos no meu canal sobre narcisismo. E quanto ao transtorno de personalidade borderline e o transtorno de personalidade autista, como é que ficaria essa combinação? Então, ou essas diferenças? Aqui a gente vê muitas semelhanças, inclusive, né? A gente vê níveis semelhantes de afastamento social, de instabilidade, de expressividade restrita, dificuldade persistente nos relacionamentos interpessoais. Vemos uma raiva intensa em ambos os transtornos. Então existem outras características compartilhadas entre esses distúrbios e que a gente pode chamar até de sistematização. Então a sistematização ela acontece quando alguém pode identificar regras e padrões. E vemos que o nível de sistematização do transtorno de personalidade borderline é bastante semelhante ao que vemos no transtorno do espectro autista. Isso é bem definido, inclusive. Outra semelhança é o comportamento autolesivo, presente no borderline e no autismo. Assim como a falta de empatia, que a gente vê no transtorno de personalidade narcisista, no transtorno do espectro autista. Acreditamos, então, que esse mecanismo e a manifestação acabam sendo um pouco diferentes em relação a isso. Quando a gente fala sobre o comportamento autolesivo com o autista, geralmente a gente pensa nisso como uma redução
na tensão interna aversiva causada por uma sobrecarga sensorial. Então, no ambiente onde muita coisa está acontecendo, há muito estímulo, e aquele comportamento autolesivo ele vai liberar uma tensão nessa pessoa. E isso aí você acaba vendo muito mesmo. Agora, já no transtorno de personalidade narcisista, a gente vê um tipo de configuração diferente quando se trata do comportamento autolesivo. E também isso acontece no borderline. Uma característica muito diferente. A gente vê alguém que está se machucando, principalmente no borderline, tá? Se machucando por razões interpessoais. Então, como eu te falei, muita frustração, a pessoa ela se altera muito. Então, eles estão com raiva, eles querem chamar a atenção, eles batem, eles cospem, eles arranham. São pessoas muito difíceis. Nós temos também várias razões emocionais afetivas, um gosto de aliviar a ansiedade, diminuir a dor e a dor daquela emoção. Então, são razões cognitivas, como se alguém estivesse ali tentando se punir. Então, o borderline ele é muito autopunitivo, tenta se matar, autoextermínio, essas ideias aparecem muito. Vemos diferenças entre esses dois distúrbios quando se trata dos comportamentos autolesivos. Outra característica que é compartilhada entre o transtorno de personalidade borderline e o transtorno de espectro autista é a ideação suicida. E especificamente, com o tipo de apresentação de autismo que estou falando aqui, com alto funcionamento, com alta deficiência intelectual, né? Sabemos que com esse tipo de apresentação as taxas de depressão são bastante altas e a ideação suicida também é alta. Claro que se a gente vê níveis mais altos de depressão, normalmente observamos níveis mais altos também de ideação suicida. Isso realmente há de se esperar nessas situações. Então, no transtorno de personalidade borderline, a ideação suicida é bastante comum. Essa construção também ela é algo que é compartilhado entre o transtorno de personalidade borderline e o transtorno do espectro autista. Então, essas são algumas das maneiras de diferenciar esses distúrbios com base nos sintomas, que é que muitas vezes as pessoas se confundem. Até para trazer esse material foi muito complexo para poder tentar clarificar essas ideias. Então, como que os sintomas acabam se manifestando? Por que esses sintomas se manifestam? A gente tem várias nuances bem específicas nessas três condições mentais. Bem, e a personalidade? Existem diferenças de personalidade entre autistas, narcisistas e borderlines? É uma pergunta que você poderia fazer para mim. Sabemos que o transtorno de personalidade narcisista e o transtorno de personalidade borderline são ambos transtornos de personalidade. Óbvio, estão dentro da DSM-5 no cluster B. Portanto, as características da personalidade daqueles que têm esses distúrbios foram estudadas extensivamente. E esse estudo específico, que muitas vezes a gente acaba pegando estudos mais recentes, né? Eu li um estudo falando sobre isso, ele mostrou que quando se trata de transtorno de espectro autista, transtorno de personalidade narcisista, transtorno de personalidade borderline, existem algumas observações diferentes. A maneira como esses estudos comparam as características da personalidade, eles vão usando modelos, como o modelo dos 5 grandes fatores, do Big Five. E o modelo do Big Five, é claro, é muito popular, é muito estudado, né, principalmente nos Estados Unidos, e muito usado, às vezes, em equipes de RH, para poder determinar alguma personalidade daquela pessoa que vai entrar. Então ele serve para avaliar a personalidade, características, por meio desses testes e análises específicas. Esse teste do Big Five ele permite compreender o modo como as pessoas pensam, sentem e reagem em diferentes situações. São 5 grandes traços nesses modelos, né? A gente tem o primeiro traço, que é a abertura e a experiência. Então a abertura e a experiência é configurada pelo interesse, ou seja, pela aventura, por ideias incomuns, pela arte, pelo amplo uso da imaginação. E você vai ver que essa pessoa tem um alto grau de curiosidade. Geralmente as pessoas que apresentam esse fator como dominante são pessoas muito imaginativas, criativas, curiosas, apreciadoras da arte, sensíveis à beleza. E essas pessoas tendem também a levar em conta os seus sentimentos e a terem opiniões não convencionais, fugindo do tradicionalismo. Por outro lado, aqueles que têm uma menor abertura para experiências costumam ter interesses mais convencionais e tradicionais. Eles preferem o simples, o claro, o óbvio, o sutil, o claro e o óbvio, ao invés de algo muito complexo, ambíguo, né? Então, podem ver as artes e as ciências como suspeitas e achá-las
até desinteressantes se não gostarem de correrem risco. Outro segundo ponto seria a conscienciosidade ou a escrupulosidade, que no geral influencia a maneira como confrontamos e dirigimos os nossos impulsos. Pessoas com esse traço dominante são mais rígidas em relação a qualquer eventual quebra de valores e assim elas têm preferências em vez de algo espontâneo, né? Elas vão querer algo muito fixado. São marcadas por algumas características como autodisciplina, orientação para deveres, foco nos objetivos, ambição. São indivíduos com menor grau os indivíduos com menor grau de conscienciosidade costumam ser mais flexíveis e espontâneos. Contudo, têm certa dificuldade de lidar com normas e regras, em controlar os seus instintos impulsivos. A extroversão, que seria o terceiro ponto do Big Five, é um traço pessoal caracterizado por emoções positivas e marcada pela busca de pessoas com uma profundidade, né, em detrimento ao mundo exterior. Então são pessoas extrovertidas, usualmente cheias de energia, entusiastas, elas se voltam a praticar as ações, elas se mostram sociáveis, animadas, dispostas a se relacionar com novas pessoas, são amantes da diversão. Essas pessoas extrovertidas são dessa forma, mas elas também podem, né, utilizando esse modelo, pessoas introvertidas, então que elas não têm uma exuberância social como os extrovertidos, níveis de atividades não têm a mesma força, a mesma energia, são menos envolvidos com o mundo externo. As pessoas introvertidas, elas necessitam de menos estímulos e de mais tempo sozinhas. Mas não se engana, porque essas pessoas elas podem ser muito ativas e enérgicas em uns campos que elas gostarem. Já a amabilidade, né, que eu falaria que é a simpatia, né, é a tendência de ser compassivo e cooperante em vez de suspicaz, né, suspeitoso. Então, reflete diferenças individuais. O indivíduo com maior amabilidade, ele valoriza a boa relação com os outros. Geralmente são pessoas respeitosas, amigáveis, generosas, prestativas, comprometidas. São pessoas que têm uma visão otimista da natureza humana, acreditam nas pessoas que são honestas, que são pessoas decentes, dignas de confiança. São pessoas, às vezes, muito de paz, são agradáveis, colocam o interesse da comunidade acima dos interesses próprios. Normalmente, eles não se preocupam muito com o bem-estar. Na verdade, ao contrário, pessoas que têm pouco isso, elas não se preocupam com o bem-estar das outras pessoas. Quem é muito amável se preocupa com o bem-estar dos outros. E o quinto efeito desse Big Five seria o neuroticismo, que é a tendência de expressar emoções negativas. Então, essa pessoa considera a possibilidade daquela pessoa viver momentos de raiva, ansiedade, depressão, de forma persistente. Então, para remeter ao equilíbrio e ao perfil emocional, às vezes o neuroticismo ele também é associado a uma instabilidade emocional. Aqueles com elevado grau de neuroticismo têm uma predisposição a interpretar situações normais como sendo ameaçadoras e apresentando pequenas frustrações, dificuldades, ficam desesperançosos. Por isso estão tendendo a ser pessoas reativas emocionalmente, vulneráveis ao estresse, ansiosas, instáveis, e por esses motivos podem apresentar uma capacidade reduzida para pensar claramente e tomar decisões em situações de estresse. No outro lado dessa escala, você vai ter indivíduos com baixo neuroticismo, e são pessoas difíceis de serem perturbadas, são menos reativas, elas tendem a ser mais calmas, emocionalmente estáveis, livres de sentimentos negativos, e são pessoas até um pouco mais equilibradas. Então, os traços do Big Five, no geral, eles não apresentam grandes mudanças ao longo da vida. Normalmente, as transformações acontecem nos traços específicos, de acordo com as vivências e os processos de desenvolvimento de cada pessoa, de cada indivíduo. E os estudos apontam que os 5 fatores mais amplos da personalidade são influenciados principalmente pela genética, inclusive em pesquisas realizadas com mais de 123 pares de gêmeos idênticos e 120 cacetada pares de gêmeos fraternos. Então a gente teve a conclusão de que a hereditariedade ela vai possuindo aí uma variável de 40% a 60%. Também existe também a influência dos processos culturais, do espaço em que cada pessoa se desenvolve, e assim se vai formando a personalidade de acordo com até a
a própria cultura local. Então o que a gente vê é que quando a gente compara o transtorno do espectro autista com o transtorno de personalidade narcisista, e o transtorno de personalidade narcisista, ele acaba tendo a menor abertura à experiência e a menor extroversão, portanto sendo mais introvertidos. E também vemos maior conscienciosidade. Você sabe que eu treinei bastante para falar essa palavra, né? E vemos aproximadamente os mesmos níveis de amabilidade e de neuroticismo. Isso tudo para poder te dar esse dado aqui importante nesse vídeo. Então, ao comparar o transtorno de espectro autista com o transtorno de personalidade borderline, existem algumas semelhanças e algumas diferenças em termos do que a gente viu em comparação com o transtorno de personalidade narcisista. Ainda vemos pontuações mais baixas com o transtorno do espectro autista em abertura à experiência e à extroversão. Mas em termos de conscienciosidade, é difícil de não travar, né? Vemos uma conscienciosidade muito maior no transtorno do espectro autista em comparação com o transtorno de personalidade borderline. E o neuroticismo mais baixo com o transtorno de espectro autista em comparação com o transtorno de personalidade borderline. Mas o traço de amabilidade é o mesmo entre ambos os transtornos de personalidade. Portanto, a gente tem algumas maneiras de diferenciar esses distúrbios com bases nos sintomas e características, bem como os perfis de personalidade. E isso é bem complexo, por isso essa aula se tornou muito técnica, mas ela foi um pedido de uma pessoa que eu considero muito especial. Então, quando a gente vai falar sobre autismo e distúrbios de personalidade, a gente vai recebendo esse monte de pergunta na caixinha, e tem pessoas muito qualificadas e querem saber. Então é interessante, porque eu acho que na comunidade de saúde mental existe essa ideia de que o autismo é fácil de detectar e raramente ele é comórbido com outras condições. Isso é muito falso. Realmente pode acontecer de sobrepor essas características. Você pode ter algo que você nem esperaria, como alguém com transtorno de espectro autista, entrando na idade adulta, até sem ser detectado dessa forma. E é claro que a gente sabe que o transtorno do espectro autista ele não é fácil de detectar mesmo. Muitas pessoas vão para a vida adulta sem saber disso. E muitas vezes ele é comórbido com algum outro distúrbio que acaba também não sendo identificado, como o transtorno de personalidade borderline ou o transtorno de personalidade narcisista. Então, há muita desinformação, mal entendido em torno do autismo. Eu acho que também na comunidade de saúde mental as pessoas acabam tendo pouco acesso a isso tudo. E nós médicos tendemos a olhar para o transtorno do espectro autista e colocar em uma categoria por si só. Então, a gente acaba sem querer criando esse distanciamento conceitual entre o transtorno do espectro autista e o transtorno de personalidade. E por conta disso a gente acaba dificultando alguns diagnósticos que a gente poderia até estar ajudando essas pessoas. Mas na verdade a gente sabe que essas características estão muito próximas, esses transtornos estão próximos e você tem que pensar nessa sobreposição. Esses distúrbios podem ser facilmente confundidos uns com os outros e se você tiver alguma ideia sobre autismo, se você tem alguma ideia sobre autismo, sobre transtorno de personalidade, se você concorda ou se você discorda de tudo que eu falei aqui nesse vídeo, inclusive falando das Big Fives para tentar te explicar alguma coisa, mas falei muito rápido talvez você vai precisar até te passar esse vídeo um pouquinho mais devagar. Eu queria que você comentasse aqui embaixo, desse a sua opinião, né? Porque esse assunto realmente é um assunto muito técnico. Eu fiz esse vídeo justamente para servir como uma explicação para uma amiga que me pediu. E eu pesquisei isso em artigo científico, então por isso que se tornou um assunto tão complicado de falar no vídeo. E é talvez por isso que ela tenha essa dúvida tão gigante. Por que ninguém fala disso? É porque é difícil de falar. Se fosse fácil, muita gente falava. Analisando tudo isso, você percebe muitas semelhanças, diferenças. Espero que esse vídeo possa ter ajudado. Eu nem vou usar de falar sobre a minha mentoria nesse vídeo um pouquinho, porque eu sei que nessa hora seu cérebro aqui no final desse vídeo deve estar fritando. Mas pelo menos eu tenho certeza que você aprendeu, né? Se você é autista e por acaso duvidava que poderia acontecer isso com você, sim, pode acontecer de você ser narcisista, de você ser uma pessoa borderline concomitante. E nesse caso seria necessário você procurar um psiquiatra para te ajudar com isso, né? E também uma psicoterapia, pois é muito importante para esses transtornos que você busque ajuda. E você poderá encontrar o seu lugar de paz justamente procurando ajuda com profissionais qualificados. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal e até o próximo.